Vamos conversar então agora com o promotor de justiça, doutor Sérgio Clementino. Doutor, bom dia, ou boa tarde, quase, né? Boa tarde, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Doutor, qual a opinião do senhor aí dessa decisão do juiz da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, doutor Itagiba Catapreta Neto, pegou 2 bilhões que seriam destinados para as eleições desse ano e mais 1,7 bilhão que é do fundo partidário para a manutenção de partidos. Ele poderia fazer isso, doutor? Bom, Alexandre, vamos lá, vamos dividir em duas partes a minha opinião, né? Primeira parte sobre a questão de fundo. Eu acho que seria muito interessante usar esse dinheiro para o combate ao coronavírus, talvez se não usasse todo o dinheiro, mas pelo menos usasse uma boa parte desse dinheiro, né? Eu acho que a grande maioria da população concorda com isso, né? Aqueles que dizem que haveria uma agressão à democracia, enfim. Nós poderíamos ter uma eleição bem mais barata, uma participação aí política mais contida, né? Economizando esse dinheiro e usar esse dinheiro para o combate ao coronavírus, para salvar vidas, que seria, nesse momento excepcional, muito melhor. Mas sobre a decisão em si, acredito que dificilmente essa decisão vai permanecer, Alexandre. Acredito que nos próximos dias aí, num período muito breve, ela deve ser derrubada por alguma decisão superior. Acredito que o que vai prevalecer é o entendimento de que essa transferência, essa destinação desse recurso ou parte desse recurso para o combate à pandemia deva ser feito pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, em conjunto com o Poder Executivo. Acredito que a decisão que vai prevalecer é que não caberia ao Judiciário fazer por si só essa transferência. Certamente vai haver recurso contra essa decisão, né? E o que deve acontecer aí é que essa decisão, como eu disse, deve ser derrubada, deve ser modificada aí por algum tribunal que seja em segunda instância ou mesmo pelos tribunais superiores, Alexandre. Ô doutor, a gente vê, principalmente acho que o Partido Novo, eles reclamam muito que às vezes eles têm o dinheiro do fundo partidário, eles querem ou doar ou fazer algo diferente com esse dinheiro que não seja a manutenção de partido e que eles não podem. Ou seja, precisa ter aí uma norma mesmo autorizando uma destinação diversa desse dinheiro? Exatamente, Alexandre. Hoje há uma legislação, né? Existem regras para usar esse dinheiro do fundo partidário. Tem que ser usado para fins específicos do partido. Evidente, não das finalidades de partido político, não é combate a epidemias, pandemias, não é atuação na saúde. Teria que haver uma modificação, seja por modificação na legislação, que eu acho que seria o ideal, ou mesmo por uma decisão judicial. Mas acredito, como eu disse, que a posição do judiciário vai ser no sentido de que não caberia ao judiciário fazer isso. Acredito que deva sim ter uma modificação na legislação, porque senão o partido ele não consegue prestar contas depois. O partido ele prestaria contas dizendo, apliquei isso para a saúde, assim, assim, assim. Não é da finalidade dele, seria uma aplicação irregular de verba. Precisaria primeiro ter essa normatização modificada, Alexandre. Tá certo. Doutor, para a gente finalizar, uma questão mais, vamos dizer, mais filosófica sobre esse tema, muito se fala que é errado usar dinheiro público para financiar campanhas, partidos. Por outro lado, o Supremo proibiu doações empresariais de empresas, né, para campanhas, para partidos. O que pode hoje é a pessoa física, o candidato que tem dinheiro, por dinheiro. Aí muitos falam, bom, se não tem o dinheiro público, se não tem o dinheiro privado, as eleições, as candidaturas vão ficar na mão ou de magnatas, de pessoas com muito dinheiro, ou do crime organizado, que a gente sabe que tem dinheiro, que é talvez a única instituição hoje que tenha dinheiro vivo em caixa. Qual a opinião do senhor sobre isso? Tem fundamento? Não tem? Qual é a opinião do senhor? A minha opinião, já que você mencionou no ponto mais filosófico, né, Alexandre, eu sou contra, por princípio, a utilização de dinheiro público para campanha eleitoral. Né? Qual que é a minha visão? Se nós estivéssemos no mundo ideal, vamos imaginar a democracia da forma que deveria ser no mundo ideal. Partidos políticos são conjuntos de pessoas
têm o mesmo pensamento, a mesma linha política. Então, vamos imaginar, eu e você temos o mesmo pensamento, juntamos mais um grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento, a gente vai defender a nossa linha. E a gente, dentro dessa linha, lançaria pessoas, candidatos, que seriam os nossos representantes lá no Executivo e no Legislativo. Se é um partido político, por princípio, é um grupo de pessoas que têm a mesma linha de pensamento, essas pessoas arrecadariam recursos para fazer as candidaturas e colocar essas pessoas que os seus representantes nessa mesma linha de pensamento. Nesse sentido, é correto proibir pessoa jurídica de fazer doação, porque pessoa jurídica não tem linha de pensamento. Quem tem linha de pensamento de opção política são as pessoas físicas e não as pessoas jurídicas, né? Mas como você mencionou bem, isso a gente pensando no mundo ideal. Quando a gente coloca toda essa teoria na prática, acaba acontecendo algumas distorções. Porque na prática a gente sabe que os partidos não funcionam só com linha de pensamento. Existem muitos outros interesses, inclusive interesses econômicos por trás, que acaba aí corroendo a nossa democracia. E quando você pensa em dinheiro sujo, realmente isso pode acontecer. Talvez a gente precisaria de ter, em primeiro lugar, regras mais rígidas, né, de controle dessa movimentação do dinheiro, de controle da movimentação de dinheiro sujo, de controle da movimentação de dinheiro político, e de outro lado também, que a gente precisaria muito, né, Alexandre? Um amadurecimento político da população, que realmente as pessoas votassem por ideias e não por outros interesses, enfim. Mas eu só estou sonhando mesmo, Alexandre. É verdade. É porque também a gente viu tantos escândalos de corrupção, né, desde mensalão, petrolão, enfim, que acabou se demonizando a prática da doação empresarial, e parece que qualquer doação empresarial sempre tem interesse por trás, e o dinheiro é caixa 2, é propina. Enfim, é um momento delicado mesmo pelo qual a gente passa. É verdade. A gente tem maus exemplos, né? Muitos maus exemplos. Então, tudo isso acaba tendo uma visão muito ruim, como você disse. Mas é preciso encontrar um caminho. Também nós não podemos simplesmente pensar, por causa disso nós não teremos mais eleições, ou teremos eleições sem dinheiro nenhum. Isso não vai acontecer, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. É preciso, sim, encontrar o ponto de equilíbrio disso tudo, Alexandre. Tá certo. Doutor Sérgio Clementino, muito obrigado pela sua reflexão aqui com a gente, pelas suas informações. Um grande abraço para o senhor. Eu agradeço, Alexandre. Um abraço a você e a todos os telespectadores da TV Câmara. Maravilha. E o doutor Sérgio Clementino, promotor de justiça.